Sejam bem-vindos à 8ª edição do RP Summit Brasil. Estamos aqui nos dias 17 e 18 de março, diretamente do Expo Center Norte. Eu sou Dama Roman, host de podcast, ao meu lado Marcelo Signorini, CEO do Grupo Portal RP, e a gente já tem um velho amigo aqui, não é Eu mesmo, sou um Marcelo? grande e velho amigo, Exato, mais jovem ainda, jovem e velho amigo. jovem. Joga cabelos brancos, né. A amizade de longa data, tá aqui na terceira edição com a gente, a JAR Consult, né, como expositores, né? O expositor. André, muito obrigada por ter aceito esse convite para vir bater um papo rápido aqui com a gente. Queria que você já começasse contando qual que é a novidade que a JAR trouxe para a RP Summit. Boa, vamos lá. Guardamos segredos, mas agora já vamos poder colocar. Primeiro, obrigado, valeu. Muito obrigado pelo evento em si. Então, mais uma vez, o stand tudo certinho, bonitinho, bastante gente lá. Agradeço bastante em nome da JAR. Nossa novidade, então, além do nosso BI for RP, que é um produto que a gente tem específico para RPs, para poder embedar o RP, white label já específico ali para o RP mesmo, a gente também trouxe uma IA, não pode ficar sem falar de IA, né? Não. Mas a gente trouxe uma IA que a gente consegue conectar ela direto no Power BI. Então, pelo WhatsApp, então no WhatsApp você consegue conversar com seus dados, ao mesmo tempo também, para quando a pessoa precisa de uma resposta que ela tem que ser mais precisa, então se eu estou falando de margem, quanto que eu posso dar de desconto, alguma coisa que precisa de um dado que tem que ser exato, não pode deixar a IA interpretar nada em cima daquele dado, a gente tem uma estrutura de um fluxograma que você vai criando um chatbot, então meio que você vai cadastrando assim as ações que você quer, e a gente consegue controlar qual que é a consulta que vai ser executada contra o Power BI. Então o resultado ele vem exato e numa ótima performance. Então a gente conseguiu dessa maneira colocar e já integrado ao WhatsApp, já tudo bonitinho. Ó, tem um ponto importante aqui, que quando a gente fala muito de IA, um ponto de IA que as pessoas não estão percebendo, quem está usando muito IA hard, é a questão da segurança da IA. E quando você vai usar IA de maneira corporativa e vai pedir um percentual de desconto, se a IA não está calibrada, você ferra a sua margem. Não ferra a margem? Fé. Isso é um caso E prático. assim, imagina que uma coisa é você fazer para dentro da sua empresa. Outra coisa é você dar isso como uma prestação de serviço. Aí a minha obrigação é entregar o dado correto. Então, assim, imagina que se você entrar no site hoje da OpenAI, da Anthropic, em qualquer LLM que existe lá, sempre vai ter um disclaimer. A IA pode dar dados errados, confira os seus dados e tal. Isso funciona para eles. Quando a gente vai ter um contrato lá, eu não posso colocar que eu vou fornecer o dado errado. Então, a nossa preocupação em sempre dar o dado preciso para o cliente e tal, então a gente fez de uma maneira que, se ele quiser controlar exatamente o que está sendo feito de consulta aos dados do Power BI, ele consegue pela nossa ferramenta. Então isso ajuda bastante a dar segurança para ele, segurança para os dados, a gente consegue integrar, tipo assim, o cara só pode ter acesso àquele centro de custo dentro do dashboard de RH, por exemplo. Se ele quiser perguntar qualquer coisa, sempre vai ser dentro do contexto daquele centro de custo que ele tem acesso, ele não pode perguntar fora. E aí é o Então é contexto para importante. ele. Isso é muito legal. Eu sempre achei e sempre pensei, isso nos últimos 1 ano e meio que eu estudo e faço muito IA, que a IA ia substituir muitos softwares. E o BI eu achei que fosse um. Uhum. E aí eu começo a ver hoje que empresas como a Jaar, elas vão navegar essa onda, esse tsunami, que porque elas vão fazer esse middleware. O É. que é o middleware? Vocês vão estar entre a IA, a Jaar e a base de dados. Você não pode deixar a IA só com a base de dados, porque não há confiabilidade. Tem coisas que, assim, vou te dar um exemplo. Qualquer ferramenta que você for pegar de IA hoje. Nossa, a IA, todo mundo acha que IA consegue trabalhar com grandes volumes de dados. Não necessariamente. Não é obrigatoriamente, ou nem sempre o custo vai ser Vamos falar positivo disso para também, isso, né, né? Mas assim, muito da IA. o que acontece? O Power BI, por exemplo, a gente tem cliente que tem lá, aí eu sugiro quem trabalha com IA, né, poder mexer junto. A gente tem cliente que tem 2,5 bilhões de linhas em um dashboard. 2,5. Isso já está sanitizado, bilhões de linhas. Você fazer uma IA trabalhar em cima de um banco de 2,5 bilhões de linhas, a ideia da IA não é exatamente essa, entendeu? A não ser que você seja a Anthropic, seja a OpenAI, você não vai ficar construindo uma estrutura para que a sua IA tenha que ficar trabalhando com bilhões de linhas todo momento. Não é essa a função.
Então, o que acontece? O Power BI resolve muito bem isso, se você souber o que você está fazendo. A gente mexe desde que tem 3 meses lançado no mundo. A gente tem expertise para poder fazer isso de uma maneira performática. O que acontece é, eu posso usar a IA não para ter que trabalhar em cima dos 2,5 bilhões de linhas. Eu posso trabalhar em cima dos resultados de cálculos em cima dos 2,5 bilhões de linhas. Ela pode trabalhar em cima do que eu já perguntei de cálculo. Qual que foi a margem do tipo de Mas produto? quem perguntou foi a IA. Quem perguntou foi a Você IA, não gerou tem uma problema. outra base de Mas conhecimento. quem vai executar o cálculo que tem que ser executado contra as 2,5 bilhões de linhas É o é seu... o próprio Power BI. É o algoritmo. Entendeu? Então, assim, a ferramenta ela é muito boa para poder fazer isso. Agora, eu tenho uma basezinha pequena, eu quero, por exemplo, quanto que eu preciso fazer para chegar na meta tal? Não, aí... Aí, cara, vai conseguir responder isso super rápido e vai até poder saber para você, ela vai comparar, por exemplo, eu tenho clientes que estão com uma cesta de produtos, eu vendo 10 produtos aqui. E aí eu tenho 8 clientes aqui que só estão comprando 4 da cesta de 10. Por que você não oferece os outros produtos, sendo que no negócio deles que eu já busquei online ali, eles já têm uma oportunidade, eles já vendem também esse tipo de produto que você pode fornecer. Quando a IA ela vai te contextualizar muito melhor do que uma ferramenta de BI, que você tem que ser muito específico no que você quer. Qualquer ferramenta de LLM e tal, ela vai contextualizar muito melhor. Você pode dar esses contextos para poder trabalhar e interpretar isso, entendeu? Então, acho que é meio que cada um no seu quadrado, mas tem uma coisa que é mais importante, que é a IA não vai substituir o BI, não vai substituir o RP, não vai substituir o software. A diferença é que eu, que já entendo muito de BI e trago uma IA, e eu entendo muito de IA também, eu vou entregar um resultado muito melhor do que você que está só com a IA. Desencana. Se você dá uma ferramenta que melhora, assim, a IA, ela tem uma pessoa, o Fábio Latica, acho que é esse o nome dele, não lembro, pessoa muito famosa de IA, mas ele falou uma frase que eu achei muito legal, ele falou assim, a IA potencializa você. A Microsoft fez isso, né, com o nome do Copilot, né, é um copiloto. Sim. Se você está direcionando como piloto o avião para o lugar errado, ele vai para o lugar errado, vai chegar mais rápido. Então, eu acho que isso acaba sendo uma grande verdade. É. Então, acho que as empresas de BI, de software, quem tiver, não precisa ficar com nenhum medo de ser substituído se você estiver à frente, porque você vai ser mais capaz do que qualquer outra pessoa, se que não tem aquela ferramenta, entendeu? Então, adequa e traz junto. A gente tá até conversando antes, tudo que não agrega ao nosso júnior, ele não tem que executar mais. Quem executa é a Júnior, IA. você fala o perfil O profissional. perfil profissional do júnior, isso. As execuções que o júnior faz. Eu tenho que ficar criando o visualzinho, pegar o visual e colocar ali dentro para montar a tela do Power BI. Não precisa, a gente já desenhou isso no Figma, a gente só pega para IA para ela poder ir lá e já configurar todos os visuals e já preencher com as medidas. O resto de melhorar a medida, melhorar a performance dela. Imagina assim, tô treinando o meu júnior. O que vai ser legal para ele poder aprender? O que for, tem que ter alguém sentado junto com ele, ensinando, alguém que já passou por expertise daquilo e tal. O que não ia agregar nada, que ia ficar só o tempo dele executando, vamos começar a substituir isso? Vamos parar de ter que ficar digitando? Então, assim, eu comparo muito a questão de, a gente saiu da época do sem computador para o computador. Entendeu? Então, acho que várias fases que a gente está passando agora, esses medos, receios e tal, era a mesma coisa. Antes você precisava de um escritório, um andar inteiro de contabilidade para sair uma DRE no final do mês. E hoje não precisa mais. Mas o trabalho do contador acabou? Não! Não, ele foi muito melhor agora. Ele consegue executar muito mais coisas, entendeu? E para o time interno, é tranquila essa questão? Todos já estão se adaptando a esse novo cenário? O pessoal que vocês têm contratado, né? Porque eu sei que a equipe da JAR cresceu, eles já vêm com essa cultura do uso da IA no dia a dia? Ainda não. Quem vem, tá? Mas quem já tá, a gente implementa tanto que todo mundo lá. A gente tem parceria com a Microsoft e tudo. E a gente tem vários modelos de IA e a gente deixa liberado para todo mundo lá dentro. A gente tem um controle de custo, né? Que não pode passar um X valor ali no mês. Mas ali para testes, a gente tem um ambiente dentro do Foundry da Microsoft, que é quem você contrata as chaves lá. A gente tem um ambiente que ele já está disponibilizado com todas as chaves que vão sendo lançadas. A gente pede as cotas para a Microsoft e já libera para todo mundo. E aí, toda segunda-feira, das 9 às 10 da manhã, a empresa toda se reúne e todo mundo fica mostrando tudo que eles fazem. Tudo que eles fizeram de novo, tal. E é uma coisa tanto para a gente poder falar as coisas que a gente está fazendo,
Então, por exemplo, todo esse projeto foi tudo desenvolvido interno. Todo o desenvolvimento dessa CBI for Watts, que a gente chama, né? Já tem o BI for RP e agora está lançando o BI for Watts. Mas ele foi tudo desenvolvido interno junto com a galera, fazendo um vibe coding. Depois a gente foi passar por um pen test, né, de verdade, para ver que a ferramenta tá segura e tal. Mas todo o desenvolvimento o pessoal fazendo junto. Olha, fiz tal coisa, olha, tem tal feature que é legal, olha, vamos testar. Ó, tá me respondendo errado isso daqui, que a gente pode fazer para melhorar. E todas as coisas que a gente vai inovando, por exemplo, a gente sai do Figma hoje, que é uma ferramenta de prototipagem de dashboard, e já sai direto pro dashboard. Então, isso Você daí... já pulou o Figma, então. O Figma, ele é uma ferramenta de prototipagem. Sim, Então, a gente consegue desenhar um dashboard e tal. A layoutação, a gente pegar o brand guide do cliente. Hoje a gente cria a brand guide do cliente assim, rápido. E aí o próprio Figma, a gente assina a parte de IA deles para poder eles gerar o brand guide pra gente. A gente faz a migração do que está prototipado no Figma pro Power BI de uma maneira muito mais prática hoje. Então isso acelera muito o desenvolvimento. Então assim, a gente nem cresceu tanto de pessoas, mas a gente cresceu muito o número de clientes atendidos. E a gente não teve nenhuma redução de hora. Então, em clientes. Sim. Então, isso é muito importante para a gente poder ter essa métrica aqui. A gente Chegar na aprendendo, sendo mais eficiente e mantendo, tipo assim, as pessoas aprendendo e acho que foi quase 40% do pessoal da JAR elevou de cargo do último ano para cá. Então, isso faz muito, assim, dá uma sensação muito legal para a gente, assim, porque... Legal que você vai criando uma empresa que cresce em faturamento, em cliente, em entrega, mas em capacidades e hard skills, soft skills, mas não precisa crescer em número de pessoas. Não, porque assim, a gente entende que por isso que a gente sempre tenta controlar muito o capacity, assim, né? Tipo assim, com os clientes, a gente tem uma previsibilidade. Hoje, pra você ter noção, ó, vou chutar, mas 95% das horas AGR é de recorrência para os clientes. Recorrência, né? A gente não trabalha muito, assim, com um projeto escopo fechado, que fez aquele projeto, acabou, não tenho mais nada com você. Normalmente o primeiro projeto é assim, né? Porque a pessoa entender, mas depois, a gente tem cliente que tá há 9 anos com a gente. Cliente velho? Tá há 9 anos com a gente. Não é fácil, hein? Não mesmo. Recorrência. E numa ferramenta que... Não é fácil uma empresa. Não é fácil hoje no Brasil uma empresa ficar aberta durante 9 anos. Não é fácil. Então, pessoal, acho que isso é muito comprometimento e valor que tem a JAR. E não é fácil você ter um cliente há 9 anos. Exato. Mas resumindo. A gente existe há 10 anos e o cliente está com vocês há 9 anos. Eu falo hoje aqui, hoje no Portal RP, nós temos membros. Só conseguir cliente já não é fácil. Conseguir membro é muito mais. Não é, Dão? É verdade. Bom, André, queria que você comentasse um pouco como é que tá a feira, o que vocês estão vendo de novidades, tendências. Tem muita gente no stand da JAR? Tem, bastante gente, a gente ficou bem feliz. A gente ficou... a gente até decidiu, né, junto com vocês, nas conversas, o pessoal é super parceiro, tá? Então, até fazendo uma propagandinha com eles aqui, ter o stand todo pronto, chave entregue, isso, assim, pra gente é fenomenal. Eu não tive experiência em outras feiras de ter estresse com montadoras, então, disso daí, continuem, tá perfeito. A gente viu muito aqui na feira, acho que a questão de IA, acho que é o que mais a gente vê, a gente vai até participar do painel para falar de segurança, tal, de IA, tudo, mas eu acho que o que a gente, pelo menos, sentiu muito é que o pessoal que estava visitando ali no stand com a gente, hoje já tem muito mais gente que tem a área de BI consolidada da empresa, que estava buscando redução de custo e começava a entender o que era isso. E aí a gente ficou bem surpreso. Vamos ver os resultados pós-feira, mas a gente ficou bem surpreso porque as pessoas chegaram muito mais maduras até do que os outros stands. setor, o Data Village, ele proporciona que a comunicação começa a ser para a pessoa que vão trabalhar esses dados. E aí a pessoa já chega bem mais, tipo assim, vocês com certeza estão no Data Village, então vocês manjam os dados, vocês vão saber responder as perguntas, e o cara já vem... Não pode ter o inverso, você está aqui e fala, não, mas... Não, eu também trabalho com dados, não, nem... Você acredita que a IA e o movimento da IA, aquela mesma pergunta que eu fiz no podcast, ela está buscando que o empresário, que antes ele sabia tem que ter um sistema, tem que emitir nota fiscal, tudo isso. Aí vem a reforma tributária, sistema mais... E hoje com a IA ele não fala, eu preciso entender o que está acontecendo. E isso vai te gerar
uma demanda nova de empresas que vão começar a ter dados para poder gerenciar. Eu vejo muito um exemplo com os filhos os pais dos filhos do meu filho na escola, ou seja, Aham. eu converso com os pais e muitos que sabem que eu trabalho com TI, que eu estou no setor, vêm falar comigo, cara, o que esse negócio está acontecendo? Pela IA. Antes, eles já não tinham essa. Se você vê esse Não movimento. tinha essa curiosidade, né? Não entrava no mundo dele. É, Hoje tanto já que faz um parte. e que vai vir no RP Summit, eu falei, eu uso IA assim e tal. O cara começou a usar IA, mudou a empresa do cara. Ele fala comigo todo dia, meu, você me abriu a cabeça. Ó, vamos colocar, só fazer, vou ser bem rápido. Mas assim, um mundo onde não tinha computador, começou a ter computador. Quem estava ali vendo o computador, o acesso que ele tinha de dados era tão maior, quando vê os computadores, os cálculos que se faziam, as coisas, a pessoa ganhava um poder muito grande. Sai do computador agora para ter também os RPs. Então antes ele tinha vários sistemas que nem um se conversava, blá, blá. De repente em um RP ele tirava um relatório que já cruzava o pagar com o receber, fazia fluxo de caixa, tal, ele fala, peraí, agora eu sei exatamente o que vai cair, o que não vai cair, eu consigo ter essa noção completa. O meu fluxo de caixa fica tão mais fácil de ser feito, a minha DRE ela fica muito mais controlada, de eu conseguir executar tudo, e que deu mais poder pro cara. Aí veio o BI. Aí o BI ele consegue consolidar diversos RPs, diversas coisas, diversas fontes de dados. Eu junto o Excel do orçamento com o lançamento contábil que eu fiz lá no RP e tal. Isso dá muito mais poder. Ele consegue ver no celular dele, ao vivo, os dados. E agora vem a IA. Então, o que acontece? É tudo uma questão de quanto poder que a pessoa tem. Imagina que antes, para ele poder fazer uma análise crítica de um cliente, para saber quais são as oportunidades. Imagina que hoje o cara, isso é exemplo real, tá? Tem um agente num cliente que ele vai fazer uma visita no cliente, ele sabe todos os e-mails que foram trocados por todo mundo da empresa contra aquele cliente. Ele sabe todo o histórico de compras daquele cliente, de tudo, todos os produtos. Ele busca em entrevistas no YouTube, em várias coisas, sessões, informações daquele cliente para poder saber o que está sendo falado, o que é importante para ele, até para o cara conseguir, o cara do comercial, usar jargão que o CEO está usando, que o C-Level está usando, coisas que estão sendo importantes para a empresa. Aonde que você, antes da IA, ia conseguir fazer isso, para conseguir ter essa massa de informação, de poder, para poder utilizar? Só que a hora que o pai do colega do seu filho chega e vê que ele consegue no celular, o amiguinho conseguiu fazer isso. A gente já teve que fazer muito dashboard pro cara mostrar no golfe, os amigos dele. Ele nem tá usando, mas ele, tá lá, ele quer ter. Ele Entendeu? demonstra poder e controle. Mas é o poder. E assim, o poder que a IA consegue dar de sintetizar e contextualizar as coisas, sendo usado da maneira correta, e maneira correta, tipo assim, sendo útil para ele, se foi bem construído, isso dá um poder muito grande. Então o cara ele vê que ele tá ficando para trás e ele fica muito empolgado em querer ir atrás disso. Então, isso de verdade, cara, faz muita diferença. Muito. E é por isso que o pessoal tá tão curioso de conseguir. E essa onda ver isso. está chegando. Tá, bastante. Tá chegando. Bem rápida. E eu acho que a gente está no momento. A gente está na hora. Pergunta Lugar. 15 anos atrás, ao pessoal que, tipo assim, nem precisa usar computador. Computador vai ser de vez em quando, a gente vai usar. Não, os 25. Tá, 25. 15 RP, vai. E Então, que nem precisa. por conta da nota fiscal eletrônica, aí Sim. você faz, aí começou uns 10, 15 anos. 25 anos no computador, muita gente não acreditou. É verdade. É. Mas assim, o pessoal, eles acabam não Hoje eu acho que é diferente daquela época. Mas o avanço vai ser muito mais rápido do que como foi. Mas isso já é estudado. O tempo de cada onda tecnológica ele é menor e mais. É só você olhar o indicador de número de usuários que acessavam o Facebook e número de usuários que acessavam o A site informação é GPT. muito rápida hoje, né, pessoal? Exatamente. Chega muito rápido. Então é ser bombardeado hoje. Se você não quiser informação, é muito difícil. Porque você é bombardeado com informação. E eu vejo que o número de empresas que tem hoje no Brasil, como está no Brasil hoje, seguramente entre pequena, média e grande empresas que vão acessar essas, são 500 mil pequenas, grandes e médias. 500 mil. E 500 mil empresas. É muita empresa que depende de muita tecnologia. E chegou essa hora. Chegou. Só que eu acho que vai meio que
vai facilitando o uso de uma maneira. Então hoje, por exemplo, a gente até brinca que meio que a gente ganhou, principalmente para quem está mexendo com vibe coding, que é quem... Pessoal, fala um pouquinho o que é vibe coding, pessoal. Vibe coding é quando você não precisa, você pode ou não ser um programador e usar de vibe coding. Vibe coding é quando você codifica sem ter que ficar Prompt. efetivamente mexendo. Você vai dando prompt ali, falando, ó, faz tal coisa, faz aquilo lá, de tal maneira, e o meio que o código vai fazendo. É isso aí. A IA vai programando por você. Pessoal, vibe coding é a IA programar para você por meio do prompt. É isso. Você passa para ela as regras de negócio e ela vai construindo a... E você vai falando até, tipo assim, ó, quero que você use tal função para tal coisa, você vai Mas aí já é um código mais estruturando. avançado. Mas assim, meio que hoje já tem, por exemplo, lá na Anthropic, você tem as skills, então você Vai consegue... gravando, né? A Anthropic vai lá e fala assim, ó, eu tenho a skill de front-end, então quando eu quiser desenvolver front-end, você vai lá e pode acoplar aquela lá, e ele já tem várias boas práticas aplicadas. Não gasta muito token. E não gasta muito. Economiza E token. economiza. E assim, a gente brinca que é meio que quando você ganha o gênio da lâmpada. Então assim, tudo bem. Então hoje a gente consegue fazer um monte de coisas. Perfeito, consigo fazer. O que eu quero? E aí entra no quarto desejo do gênio da lâmpada, né? Tipo assim, os 3 primeiros saem super rápido. Depois você teve os seus 3 primeiros desejos colocados para você e falar, tá, e agora, o que você quer? E o cara fica, nem sei o que eu quero. Então, essa é a grande questão. Acho que as pessoas conseguem entender agora o que você precisa para poder vender mais. O que você precisa para diminuir o custo. O que você vai aplicar de coisas na sua empresa agora, de performance, para conseguir melhorar, para medir alguma coisa melhor. E, às vezes, a pessoa nem pensou na pergunta ainda. Entendeu? Então, não adianta, nenhuma IA vai resolver uma coisa que você nem sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, não tem como você orientar. Como é que é? Ali você sai das Maravilhas, você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então é meio que isso. E às vezes o lugar que está indo, a pessoa não vai... E se o vento for forte, leva rápido para onde você não quer ir. Gente, a gente vai continuar essa conversa, mas aí num outro podcast. No outro podcast. Spoiler, já que o Vai dar André spoiler? já confirmou aqui, vai participar de um novo episódio com a gente. Boa. Mas deixa uma mensagem final para quem está assistindo a gente, convida para ir lá no stand. Gente, por favor, quem quiser vir aqui pro stand, ó... É ver essa câmera aqui? Vamos lá conhecer. Pô, Gente, quem quiser vir aqui pro stand da Jara, vai ser super bem recebido. De verdade, a gente tem muito prazer em conseguir mostrar o que a gente faz para vocês. Quem já tem a área de BI, vai lá, cara, a gente consegue profissionalizar a sua área, você faz provavelmente de uma maneira um pouco mais artesanal, que é bom, mas não é profissional, performance, então a gente consegue ajudar bastante vocês nisso. Quem estiver buscando redução de custo com Power BI, que a gente sabe que vai crescendo nas empresas e chega no momento que começa esse custo onerar um pouco, a gente consegue ajudar muito em relação a isso. A gente tem um case de um cliente que saiu de 80 mil de licenciamento para 4 mil por mês. Então, a gente consegue ajudar bastante vocês. Vem conhecer também a nossa ferramenta do BI for Watts. Se você tem um RP, a gente tem o BI for RP, que é uma ferramenta para você embedar ali, tem um BI de qualidade dentro do seu RP. Então, por favor, vem lá visitar a gente, tomar um café, vai ser super legal. bom, muito obrigada, André. Obrigado, André. A Obrigado, gente gente. te Valeu. espera em breve no estúdio agora. Vamos lá, no novo programa que não pode falar ainda. Muito obrigada. Ouvintes, nos acompanhem, continuem escutando as nossas conversas, insights. A gente traz muito do que está acontecendo aqui, mas não deixe de aproveitar, porque presencial só vai acontecer nesses 2 dias do ano. 2 dias do Por mês, hein, exemplo. pessoal? Venham para cá. Isso aí.